Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre crenças limitantes que insistem em comandar nossas vidas e atrapalhar a nossa evolução espiritual. No primeiro vídeo desta série, eu falei sobre a vida extraterrestre e, com base em simples cálculos matemáticos, consegui provar, usando probabilidades, que a vida extraterrestre é uma coisa bem real. Para quem não assistiu esse meu primeiro vídeo, eu recomendo que assista, pois agora vamos dar sequência na derrubada desta crença limitante que diz que a vida só existe no plano físico, né, do planeta Terra e em mais nenhum outro lugar do universo, como algumas religiões insistem erroneamente em ensinar e boa parte da ciência ignora completamente. Nesse segundo vídeo, eu vou mostrar a presença extraterrestre na Terra com base em fatos, dados e argumentos convincentes. Pois se alguém ainda duvida que a matemática probabilística não é uma coisa assertiva e pode nos enganar, eu vou erradicar essa dúvida em definitivo nesse vídeo. Vamos apenas relembrar a conclusão que eu cheguei no meu primeiro vídeo, quando estimei a quantidade de planetas no universo e o quanto grande é o número deles capazes de abrigar vida. Então, partindo da estimativa conservadora que existem 400 sextilhões de planetas no universo e que apenas 40 quintilhões deles estariam em zonas habitáveis, ou seja, estariam numa região do espaço onde a vida como a conhecemos possa se desenvolver, estimei ao final que apenas entre aspas, tá? Apenas 400 bilhões deles abrigariam vida inteligente e que apenas em 40 milhões deles haveria vida suficientemente inteligente para viajar entre os demais planetas, estrelas e galáxias desse universo. Mas antes de seguirmos, eu vou apresentar para vocês um argumento científico e aceito pela maioria de nossos cientistas. Trata-se da equação de Drake, que é um argumento probabilístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas em nossa galáxia, a Via Láctea, com as quais poderíamos ter chances de estabelecer comunicação. Frank Drake é um astrofísico norte-americano, fundador do Projeto SET, que é o programa oficial do governo norte-americano que busca a vida inteligente além das fronteiras da Terra. Drake elaborou a sua famosa equação no ano de 1961. Veja bem, a equação de Drake simula a probabilidade de encontrarmos vida apenas em nossa galáxia, a Via Láctea. E para quem assistiu meu primeiro vídeo dessa série, vai se lembrar que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Número esse aceito atualmente pela astrofísica. Pois bem, Drake elaborou sua equação, da qual eu não vou entrar em detalhes aqui, onde ele incluiu 7 variáveis para chegar à sua estimativa, que foi consensuada pelos cientistas, que chegaram à conclusão de que só em nossa galáxia, vou repetir, só em nossa galáxia, haveria entre 1.000 e 100 milhões de civilizações suficientemente inteligentes para entrar em contato conosco. Se considerarmos a menor estimativa, ou seja, 1.000 civilizações em nossa galáxia, e considerando as cerca de 2 trilhões de galáxias no universo, o número de civilizações inteligentes em nosso universo seria da ordem de 2 quatrilhões, ou seja, 50 milhões de vezes maior que o número que eu estimei em nosso primeiro vídeo. Então, desculpe, mas é bem provável de eu ter feito cálculos muito errados no primeiro vídeo, né? E ter sido bastante conservador. Mas vamos deixar as probabilidades de lado e entrar agora nas provas. A Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos e o primeiro hominídeo, o Australopithecus, surgiu há 3 milhões e meio de anos atrás. Isso significa que o surgimento dos primeiros protótipos humanos aconteceu em aproximadamente apenas a 0,1% do tempo total de existência da Terra. Ou seja, a presença humana na Terra, mesmo que sendo uma forma bastante primitiva como o Australopithecus,
Não é nada, absolutamente nada, 0,1% do tempo de existência da Terra. E desde então surgiram outras espécies humanas, evolução uma das outras. O Homo habilis, o Homo erectus, o Neandertal e finalmente a nossa atual espécie conhecida como Homo sapiens, que surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África e adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. Agora, eu vou colocar uma parte de um outro vídeo meu, também disponível aqui no canal, que evidencia a presença de seres inteligentes aqui em nosso planeta, há pelo menos 400 milhões de anos. Curta esse vídeo aí e ao final a gente volta. Este é o resumo da evolução da espécie humana. Nosso ancestral mais remoto, o Australopithecus, surgiu há 3,5 milhões de anos atrás, e viveu por 2,5 milhões de anos. O Homo habilis conviveu por mais de 1 milhão de anos com seu antecessor, para mais tarde ceder espaço na evolução ao Homo erectus. Reparem quantos anos viveram essas espécies humanas sobre a superfície da Terra. Agora observe o homem de Neandertal. Ele perdurou em nosso meio por poucos anos. Enquanto seus antecessores viveram em média mais de 1,8 milhões de anos, o Neandertal viveu por menos de um quarto desse tempo, dividindo com o Homo sapiens, apenas 50 mil anos depois de ter surgido no habitat terrestre. Isso não lhe soa estranho ou no mínimo curioso? Vamos agora condensar os 3,5 milhões de existência da espécie humana numa nova linha de tempo. Em 1968, o arqueólogo amador e colecionador de fósseis William Meister, na região de Antelope Springs, no estado de Utah, nos Estados Unidos, ao sair para procurar por fósseis, encontrou o que seriam os fósseis de 2 pegadas, que teriam sido feitas por uma espécie de bota ou sapato. Seria normal, se não fosse encontrado outro fóssil, o qual foi esmagado pela pegada. Esse fóssil era de um trilobita, que estaria extinto há mais de 220 milhões de anos. Esses fósseis foram estudados por diversos cientistas, os quais nunca chegaram a uma conclusão sobre suas origens. Chegaram até mesmo a especular a possibilidade de um ser humano do nosso futuro ter feito uma viagem no tempo. Tanto a pegada, quanto o fóssil do trilobita, foram datados com uma idade de aproximadamente 400 milhões de anos e atestam o uso deste tipo de calçado, uma vez que não há dedos, calcanhar, ou a arcada de um pé nas pegadas deixadas. Além disso, as 2 pegadas tinham exatamente o mesmo tamanho e o mesmo formato. Nos calcanhares, a impressão da pegada era mais funda do que na sola do pé, o que evidencia que não foi algo feito pela natureza, por mostrar o peso do ser vivo que a fez. Há alguns anos, um homem encontrou um pedaço estranho de uma espécie de peça de máquina, em Vladivostok, na Rússia. O objeto se parecia com um pedaço de roda dentada e estava preso a um bloco de carvão, que ele estava usando para acender uma fogueira para lhe aquecer dos rigores do inverno russo. Hipnotizado pela sua descoberta, o homem decidiu procurar a ajuda de cientistas da região. Depois que o objeto de metal foi estudado pelos principais especialistas, o homem ficou chocado ao saber da idade presumível de sua descoberta.
O detalhe de metal possuirá cerca de 300 milhões de anos de idade. E mais, os cientistas ainda concluíram que ele não foi criado pela natureza, mas foi fabricado por alguém. Além disso, os testes científicos indicaram que o objeto é composto de um alumínio de elevadíssima pureza, com cerca de 97% deste elemento e outros 3% de magnésio. Atualmente, conseguimos fabricar essa liga alumínio-magnésio, com um percentual mínimo de 10% de magnésio. Ou seja, se hoje isso não é comum, o que dizer de 300 milhões de anos atrás, quando sequer existiam hominídeos sobre a Terra? Em 1938, o geologista Wilbur Barros anunciou ter descoberto 10 pegadas humanas perfeitas, com 5 dedos, semelhantes aos pés humanos atuais e foram encontradas em Mount Vernon, nos Estados Unidos. A descoberta dataria de cerca de 250 milhões de anos atrás. Pegadas semelhantes foram descobertas em Jackson County, e também nos estados da Pensilvânia e Missouri, todos nos Estados Unidos. Há também pegadas fossilizadas descobertas em Biloxi, no estado americano do Texas. Neste conjunto, havia pegadas de dinossauros e pés humanos que foram impressas na mesma época há aproximadamente 200 milhões de anos. Como verificamos anteriormente, os dinossauros jamais coabitaram a Terra com os homens. Mais de 60 milhões de anos separam os últimos dinossauros da primeira espécie humana a caminhar no planeta. Em 1961, 3 pessoas estavam procurando por amostras de minerais, para sua loja de presentes na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles retornaram à loja com vários geodos para serem vendidos. Contudo, nenhum deles tinha a mínima ideia do que iriam descobrir. Um dos donos da loja estava cortando e polindo um dos geodos, quando uma lâmina do equipamento de corte quebrou-se. Dentro do mineral que ele estava cortando, encontrou algo muito diferente do que uma típica cavidade de geodo. Para sua surpresa, ele descobriu uma seção perfeitamente circular de um material branco e rígido, parecido com porcelana. No eixo central deste cilindro, estava um metal brilhante de 2 milímetros. O metal parecia ser um ímã, mas possuía outras características estranhas. Sua superfície era muito áspera. Ele também encontrou 2 objetos metálicos não magnéticos, que pareciam como pregos e um anel. À medida que analisava o objeto, ele encontrava coisas ainda mais estranhas. A peça foi entregue a um geólogo para avaliação e posteriormente foi submetida a vários testes e análises. Chegou-se à conclusão que ela datava de 500 mil anos atrás. O teste de raio-x identificou que no interior da peça havia uma mola invisível ao olho humano, além de vários outros componentes mecânicos, que sugeriram que a peça se tratava de uma espécie de vela de ignição, muito parecida com as velas automotivas atuais. Descartando a hipótese de que o Homo erectus, que sequer conhecia as técnicas de agricultura, andasse em jipes nas planícies africanas há 500 mil anos atrás, essa extraordinária peça está muito fora do contexto evolutivo humano. Para explicar esses fatos anteriores, podemos considerar 2 possibilidades. Ou a Terra foi habitada milhões de anos antes do primeiro hominídeo surgir, ou esses registros fósseis foram deixados por visitantes extraterrestres que visitaram o planeta há muitos e muitos anos atrás. Agora vamos nos concentrar numa parte mais recente da história humana.
Entre o ano 0 e 20.000 a.C., a arqueologia é farta de dúvidas. Um petróglifo investigado pelos irmãos Leland, na Austrália, onde aparece claramente um indivíduo vestindo um capacete e uma roupa com zíper frontal, saindo do interior de um objeto esférico com tripé. Esse petróglifo data de 20.000 anos antes de Cristo. 14.000 anos antes de Cristo. Petróglifos em Val Camonica, na Itália. 10.000 anos antes de Cristo. 716 discos de pedra com inscrições achados em 1938 no Tibete. Também há 10.000 anos atrás, as pinturas rupestres das indígenas encontradas nas regiões de Kimberley, na Austrália, pesquisadas desde 1838. Segundo os aborígenes australianos, seriam seres do céu que desceram à terra para ensinar os homens, tendo retornado aos céus posteriormente. 8.000 anos antes de Cristo. Pinturas rupestres encontradas nas cavernas de Varzelândia, em Minas Gerais, no Brasil, cujas imagens apresentam discos voadores e esquemas do sistema solar. 5.000 anos antes de Cristo. Pinturas rupestres encontradas na região de Tassili, no Saara argelino, na África, que retratam seres misteriosos com roupas, luvas e capacetes. Em 1500 a.C., um registro egípcio relata que rodas ou discos de fogo foram vistos planando sobre o palácio do faraó Tutmés III. Segundo a Bíblia, em 853 a.C., o profeta Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Existem pelo menos 70 registros históricos no Império Romano e Grécia Antiga, que falam sobre atividades extraterrestres entre 700 a.C. e o ano 0. Tais registros foram produzidos por escribas e famosos generais e historiadores romanos, tais como Plínio o Velho, Plutarco, Licóstenes, Diodoro, Tito Livio, Alexandre o Grande, Dion Cássio, Cicero, Marco Túlio e Caio Suetônio. Tais aparições falam sobre escudos de bronze e navios de guerra voadores. Estranhos cavaleiros de branco, de uma altura superior às dos mais altos soldados, aparecendo repentinamente em meio a batalhas. Muitas aparições de bolas de fogo, rochas acesas e escudos voadores durante batalhas. Seres de aspecto majestoso e elevada estatura, fora do normal. Luzes estranhas que fazem a noite clarear como o dia. Homens altos com brilhantes vestes brancas que se mantinham à distância sem aproximar-se das testemunhas. Aparição e desaparição de navios de guerra com estranhos formatos. Aparição de sóis durante as noites. Existem também muitos registros e evidências de OVNIs e extraterrestres durante a Idade Média. Muitos deles foram eternizados pelos artistas daquela época, que deixaram suas impressões em inestimáveis obras de arte. Agora me diga com sinceridade: você ainda não acredita na vida extraterrestre?